de água aí, por favor. Molhar a garganta. Meus irmãos, que abram suas Bíblias em Filemão, capítulo 1, versículo 10. Como sempre, irmãos, eu estou trazendo o resumo da Bíblia. E estou sendo o mais rápido possível no resumo. Oi? Qualquer jeito. Da pia, da bolsa. Vamos olhar. Criado, né, irmãos? E vou tentar hoje, irmãos, resumir uns 5 livros bem rápido. Depois, se vocês ficarem querer saber mais detalhes sobre o livro, é só ler a Bíblia, irmão. Negócio complicado, né? Ler a Bíblia. Como a pastora estava falando, né, sobre o jejum, que colocou o propósito. Irmãos, eu não vejo, claro que a gente tem, né, que colocar o propósito, mas nós que somos cristãos, a gente tem que entender que faz parte da nossa vida cristã. Aleluia! Orar, ler a Bíblia, jejuar, isso, irmãos, é diariamente. Um crente que não ora, um crente que não jejuma, um crente que não lê a Bíblia, não é crente coisa nenhuma. Eu lamento falar, mas não se converteu não, esse é abençoado. Então a gente tem que ser cristão, irmãos. Porque se não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, vai ser enganado. Se não jejuma, não mata a carne vai ficar forte, não é? Aí, irmão, as coisas desandam. Então isso eu vejo como uma prática diária, ou semanal. A oração eu falo que é diária, irmãos. A gente já tem que acordar dizendo: Deus, me ajuda que hoje isso vai pegar, vai ser melhor, vai pegar o bicho. Filemão, capítulo 1, versículo 10, fala assim: apelo em favor de meu filho. Ele está cortando esse negócio. A bênção já começou pela metade. Oh, meu Deus. Mas vai voltar, irmão. Aí, o que Deus dá, irmão, é completo, não é pela metade, né? Oh, glória a Deus. Glória a Deus, né, irmão? E fala assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Aleluia. Irmãos, a maioria das cartas de Paulo que eu trago aqui é sempre, né, a metade ou quase todas é: Paulo estava na cadeia e escreveu a carta. Irmão, você vai ver isso aqui. Cara, na cadeia. A vida de Paulo não é uma vida fácil. A gente fica tudo feliz. Olha, o apóstolo Paulo, pegaram o lenço dele e aí passou o lenço, expulsou o demônio, foi curado, não sei o que lá. Mas, irmão, a vida dele era uma vida de santidade, uma vida de perseguição, uma vida de cadeias, irmãos. Mas mesmo na cadeia, ele não ficava murmurando, não ficava chorando, não pensava em desistir, pelo contrário. Ele estava na cadeia e aí ele falava de Jesus para pessoas. Ele terminava de apanhar e ele enxugava as lágrimas. Que, irmãos, quando a gente apanha, a lágrima voa dos olhos sem querer, né? O negócio dói, porque a gente chora sem querer. E aí ele enxuga a lágrima e diz: olha, vocês sabem por que eu estou preso? Aí ele diz: não, é porque eu estou falando de Jesus. E aí ele começava a pregar e falar de Jesus. E naquela cadeia, irmãos, tinha um homem que tinha aprontado com o seu senhor. Ele era escravo. Ele tinha fugido ali da fazenda. Sabe aqueles filmes, novela, né, do escravo que foge da fazenda? Era esse tal de Onésimo. Ele tinha aprontado, tinha roubado, tinha feito coisas atrapalhadas naquela fazenda. Aí, ó, deu no pé. Só que
pegaram ele, irmão, por outra coisa e jogaram ele na cadeia. E ali Paulo, sofrendo, apanhando, começou a pregar a palavra de Deus, e Onésimo se converteu. E esse homem, irmãos, que era tudo que não prestava, ele mudou. Ele se tornou um cristão. E ele começou ali a ajudar o apóstolo Paulo a aprender a palavra de Deus, começou a pregar junto com o apóstolo Paulo na cadeia e se tornou um grande pregador. E aí ele falou para Paulo, dizendo: Paulo, olha, eu sou escravo, fugi da fazenda do meu Senhor e eu vou ser solto daqui uns dias, só que a minha pena é pena de morte. Porque, irmãos, quando o escravo fugia, o Senhor já decretava a morte do cara. Quando descobrisse quem era o cara, de onde vinha, pegava e matava ele ou levava de volta para a fazenda, para o cara dar um pau nele. E era normal, irmão, naquela época. Hoje a gente vê escravidão como uma coisa fora do comum, não é? Como uns dias desses, né? A gente via a guerra como algo de outro mundo. Mas a gente liga a televisão, liga o rádio, olha, bomba, mais bomba e bomba e bomba, e matou 100, 1.500, morreu 10.000, morreu 15.000 por causa da guerra, não é assim? E hoje a gente já entende que o negócio é desse jeito, irmão. Tem o bem e tem o mal, e tem a guerra, e muitas vezes a guerra é pelas pessoas certas, porque as pessoas certas têm que fazer guerra para não deixar o mal crescer. E naquela época, irmãos, era uma época que a pessoa perdia a guerra, em vez dele matar o inimigo, ele se trazia como escravo. O cara não pagou a conta, se tornava escravo. Por quase tudo, irmãos, se tornava escravo. E esse bendito Onésimo se converteu. E aí o apóstolo Paulo disse: mas quem é o seu Senhor? Ele disse: é Filemon. E Filemon? Da cidade tal? É ele mesmo. Ah, pode deixar comigo, porque esse Filemon eu ganhei para Jesus. Ele é um crente dessa cidade e ele me deve um monte de coisa. E aí escreveu essa carta, contando a história: olha, eu ganhei o Onésimo para Jesus aqui na cadeia. Ele vai sair daqui a tantos dias e ele vai voltar com essa carta, vai te entregar a carta, e não é para você aceitar ele mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Aleluia, Jesus. O meu desejo era que ele ficasse aqui comigo na cadeia, ganhando almas. Mas eu preciso mandar ele de volta para você, porque ele é seu escravo. E assim, irmãos, aconteceu. Ele saiu da cadeia, voltou para a fazenda lá. E aí só Deus sabe o que aconteceu. Dizem alguns que Filemon libertou ele e ajudou lá a cuidar da igreja. Só que não está na Bíblia isso, né, irmão? A gente não crê que seja. Não vamos pensar que chegou lá e deu um pau no cara. Misericórdia, né, irmão? Que o Filemon era convertido. E a Bíblia, irmãos, tem dessas. Muitas vezes você vê uma carta bonita, ó, o livro de Filemon, e nem sabe o que é que está dentro. Nem sabe o porquê foi escrito, nem sabe de nada. Então, irmãos, que vá ler a Bíblia, vai entender. E aqui, irmãos, tem muito, dá para muitas pregações, depois eu vou trazer várias pregações sobre isso. Tem um monte de coisa, irmão. Vocês vão ver aqui e vão dizer: rapaz, eu nem sabia que tinha tudo isso. Vamos agora, irmãos, para cartas de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 4. Vou estar resumindo. Tiago, capítulo 2, versículo 4, fala assim: não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu ao que o ama? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais?
Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Esse livro do Tiago, que era irmão de Jesus, Judas e Tiago, irmãos, esses que escreveram os livros, eram irmãos de Jesus. Eles se converteram depois que Jesus morreu e ressuscitou. Eles andaram com Jesus, irmãos, desde quando eles nasceram. Só que o coração deles era tão duro, que viu os milagres, sinais e maravilhas que Jesus fazia e não creram. Só depois que Jesus morreu e ressuscitou é que eles vieram a se converter. E toda a família de Jesus, irmãos, caminhou, pertenceu ali à igreja. Maria e todos os irmãos se converteram e estavam ali nos cultos, estavam orando, glorificando, lendo a palavra de Deus e até escreveram parte da Bíblia, para vocês terem ideia. E o livro de Tiago, irmãos, é um livro que fala sobre a fé e a obra. É um livro, irmãos, um dos livros mais duros que tem na Bíblia. Você leia depois em casa, que é um cara que não tem barba na língua não, irmão. Parece que ele escreveu com raiva. Sério? Tem uma parte que ele diz assim: olha, se seu irmão vem na sua casa e ele está passando necessidade, e você fala: ó, irmão, Deus está me revelando que Deus vai resolver esse problema, vai em paz. Chega lá na sua casa, a bênção já está. Ele diz: você é um hipócrita. Não é problema de hoje. Você é um hipócrita. Você não tem que fazer isso. Você tem que pegar o seu pão e dar para a pessoa que está passando fome. Em vez de ficar orando, profetizando, mata a necessidade dele, pronto. Não, uma cacetada nesse negócio hoje. E o livro, irmão, é todo assim. Olha, você que diz que tem fé, você que diz que vai para o céu porque tem muita fé, você é um mentiroso. Se você não obedece à palavra de Deus, você é um mentiroso. Porque sabe quem tem mais fé do que você? É o diabo. O diabo, só de falar de Deus, ele fica todo arrepiado, ele fica se tremendo. Ele diz na lata. Porque o diabo, ele sabe quem é Deus. Ele estava lá com Deus. Ele tem mais fé em Deus porque ele viu Deus. Quando Deus criou todas as coisas, ele estava lá no jardim do Éden, já perturbando tudo. Ele estava vendo o homem e a mulher sendo feitos, ele viu tudo. A gente só ouviu falar dessas coisas, a gente diz que tem fé. Mentira, o diabo tem mais fé do que nós. Mas o diabo não pratica. E mesmo assim, por causa da fé dele, ele não vai ser justificado. E bem assim vai ser todos aqueles que têm fé e não praticam a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Ele diz: nós que somos cristãos temos que viver uma vida que justifica a fé que nós declaramos ter. E o livro é tudo assim, irmão, é um pau atrás do outro. E batendo, deixa crente safado, não pode. Aleluia. E é assim que eu gosto. E aí depois você vem em casa, que o livro é grande. Vamos agora para Pedro. Pedro, todo mundo aqui Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro, eu creio que todos aqui conhecem, que foi um pescador que se converteu a Jesus quando Jesus chamou ele para pescar, e ele tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada. E naquele dia Jesus mandou ele jogar a rede. Ele disse: olha, Jesus, eu pesquei a noite toda, mas só porque o Senhor está mandando, eu vou jogar. Ele estava dizendo: ó, não vai pegar nada, e a culpa vai ser sua, viu? Aí jogou, irmãos, ele pegou tanto peixe que o barco quase que ia afundar. Encheu o barco dele, o barco de outros que estavam ali. Aleluia. E os barcos iam quase afundando, irmãos, até a praia. Aleluia, De Jesus. tanto peixe. Glória a Deus. Diz
que as redes quase se rompiam. E daquele dia em diante, irmãos, ele se converteu e ficava ali aos pés de Jesus. Jesus falava: olha, eu vou passar a noite lá no monte, vai ser 0 graus, mas eu vou passar lá orando. Pedro disse: eu vou também. Olha, eu vou para tal cidade. Pedro: eu vou também. E era Pedro, Tiago e João que estavam no pé de Jesus. Quando ele falava: eu vou para o monte, os outros diziam: rapaz, aquele monte tem isso, tem aquilo, eu vou ficar aqui. E aí depois, irmãos, quando Jesus ressuscitou, ele chamou Pedro e disse: olha, você vai ser o líder da igreja. E ele ali, irmão, se tornou o líder da igreja. E ele cuidava da igreja. Até que depois pegaram Pedro e deram um pau nele e mataram ele. Só João que escapou. João corria mais do que os outros. Mas Pedro corria pouco, irmão. Estou brincando aqui, mas o negócio era sério, irmão. O cara não corria sem. E antes dele morrer, ele escreveu esse livro. E ele fala assim: do mesmo modo, 1 Pedro 3,1, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido. Irmãos, a Igreja Católica fala que Pedro não casou. Só que a Bíblia fala que Pedro tinha uma sogra. E aí Pedro ainda, para piorar a situação, ainda fica ensinando os casais como é que faz as coisas. Sujeite-se do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. E assim ele vai. Ele escreveu essas cartas bem resumidas, mas ele fala sobre tudo. Fala sobre casamento, como o cristão deve se comportar na igreja, sobre os falsos profetas, os falsos mestres. E ele, depois você lia lá a primeira carta, a segunda carta que ele escreve, e fala várias coisas. Como ele era o líder da igreja, então ele traz de uma forma bem resumida tudo o que nós cristãos precisamos fazer para agradar a Deus. São cartas, irmãos, tão pequenininhas, tão resumidas, e tudo isso indica, irmãos, é que ele era um homem mais de prática e menos de escrita, menos de teoria. Cada um de nós, irmãos, é chamado para uma coisa. O apóstolo Paulo, como ele era um fariseu, era um homem da letra, praticamente ele escreveu, Deus usou ele através desse talento que Deus já tinha dado. E aí ele foi lá e escreveu a metade do Novo Testamento. Enquanto Pedro era um homem mais de trabalho mesmo. Está precisando ir para tal igreja? Vou lá. Ou fazer o serviço. Não ficava de, igreja tal, que nem o apóstolo Paulo, o negócio aí está muito feio, não sei o que, não. Diz: eu vou aí, vocês vão ver o negócio mudar. E era bem resumido o negócio. E assim, irmãos, eu não vou ler todas as cartas, para que vocês depois leiam em casa, para que as coisas de Deus, irmãos, são simples assim. Muitas vezes nós buscamos muitos detalhes, mas como não é, irmãos, a Bíblia, por mais que ela seja grande, ainda é um resumo. É um resumo de como nós devemos nos comportar diante de Deus. Os mandamentos, irmãos, são muito simples, mas se a gente colocar em prática, a nossa vida vai mudar. Aleluia! Teve um dia, irmãos, que eu estava bem inspirado, e aí eu decidi resumir a Bíblia toda. Vou pegar a Bíblia e dar uma resumida boa, e aí eu comecei a ler, fui lendo para resumir. Aí depois, irmão, de ler toda a Bíblia, eu digo: rapaz, a Bíblia já tem um texto aqui que resume a Bíblia toda. Ama a Deus acima de todas as coisas,
e o próximo como a si mesmo. É, Jesus. A Bíblia toda, irmão, está resumida nesses dois mandamentos. Só isso. Se você pegar só esses dois, já era. Vamos lá, irmãos, para Aleluia. o livro de João, que eu falei que ele era o irmão de Jesus Cristo. 1 João. Capítulo 2, versículo 15. João, primeira parte de João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Aleluia. Para sempre. Aleluia, Jesus. Aqui um homem, irmãos, como eu falei, que se converteu já nos 45 do segundo tempo. E aí ele entende. Aqui ele está falando que realmente ele estava mais amando o mundo. Ele fala, olha, dando conselho, não ame o mundo, ame a Deus. Irmãos, até o próprio Jesus diz que não tem como servir a dois senhores. É, Jesus. Então você ama a Deus ou ama o mundo, ou ama a si mesmo. Aleluia. E aí depois você vai ler, irmãos, essa carta que ele fala muito sobre amor, sobre pecado, sobre perdão, sobre buscar mais a Deus, empenhar e buscar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus. Porque nós cristãos, irmãos, temos que focar nisso. Até ele fala, né, irmãos, quem diz que não peca é mentiroso. Mas nós, irmãos, nós temos um advogado que está lá, ó, à direita. Glória a Deus. Que é Jesus Aleluia. Cristo. E ele foi lá e já pagou o preço Sim, meu Pai. para perdoar os nossos pecados. Mas nós não devemos nos conformar com o pecado. Ah, Jesus já pagou o preço, então agora eu vou fazer uma conta maior, que já está tudo pago mesmo. Não é assim quando a gente tem um cartão de crédito com limite grande, não é? A gente diz, eu vou estourar porque tem limite, não é? A gente diz, não, vocês têm limite grande, mas aproveite esse limite para se aproximar de Deus, para se santificar, para as pessoas verem que vocês são diferentes. E assim, irmãos, toda a carta dele ele fala sobre essa questão da fé, santidade, perdão e busca por Deus. O livro de Judas, que eu tanto estou falando, Judas, capítulo 1, versículo 1, para finalizar os irmãos. Judas, pode descer tudo. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vós. Amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformando a graça de nosso Deus em libertinagem
e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Que nem eu falo, irmãos. Pedro, Tiago, todos eles falam de tudo, especialmente dos falsos profetas, como eles agem na igreja, como eles trazem o ensino, como é a vida deles, e o negócio pega fogo, irmão. E a gente, ó, tem que estar com os olhão assim, ó, ligado, para que a gente não venha perder a fé que uma vez nos foi dada. Aleluia. Que a gente venha ser levado por qualquer vento de doutrina, e a gente está aqui, ó, glorificando a Deus, Glória a Deus. glorificando ao diabo. Glória a Deus. Até o Ney falou um dia desse, né, na reunião, como é que essas igrejas de pessoas, né, daquele jeito, sabe, pregam as coisas de Deus. Na cabeça deles está tudo certo. Que eles foram enganadas pelo inimigo. E que nós, irmãos, não venhamos ser enganados. Aleluia. Achando que a gente, em vez de ficar em casa, tomar um banho, ficar lá de frente do ventilador, do Netflix, do TikTok, né? E a gente está achando que está fazendo uma grande coisa, vindo para cá, e muita gente está glorificando o Satanás, irmão. Jesus. Ou você acha que é diferente nessas igrejas? Eles estão ali pulando, gritando, esperneando, fazendo um diabo a quatro, todos felizes, achando que Deus está recebendo um negócio e não está. Deus está com nojo, dizendo: que trabalha dessa. Então, irmãos, vamos ficar espertos, porque ó, todos os servos de Deus, apóstolos, profetas, eles falam sobre isso. E aí, para finalizar, irmão, vamos para o Apocalipse. Como é o resumo? Capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aquele que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Eu falei, irmãos, que João foi o único que escapou, porque ele era conhecido como o discípulo do amor. Dizem, irmãos, tem livros dos homens cristãos mais antigos, depois de Jesus, 100, 200 anos depois, que todos falavam que João Batista era um homem, irmãos, tão amoroso. Um homem tão amoroso, um homem que as pessoas falavam mal dele, batiam nele, maltratavam ele, e ele fazia o bem para aquelas pessoas. Era um homem que fazia, sabe, manava amor. As pessoas olhavam para ele e viam que era uma pessoa que não tinha maldade, uma pessoa que só queria fazer o bem. E eles falavam: mas para que nós vamos matar um cara desse? Vamos jogar na cadeia, e lá ele vai apodrecer e morrer. Aí coisa boa, né, irmão? Para cadeia. E tinha uma ilha, irmãos, onde colocavam os piores presos. E aí mandaram ele para lá, essa ilha de Patmos. E se ele tentasse fugir, o tubarão comia. E o negócio não estava feio. E disse que ele estava ali naquela prisão num dia de domingo. Ele estava ali orando há tantos anos. E disse que ele já era velho. E disse que ele teve uma visão. Veio um anjo de Deus e falou: João, vem aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer no futuro. E disse que foi levado em espírito, irmãos,
E ele subiu aos céus. E ali como se fosse... Quem aqui já viu uns museus que tem em 3D? Que você vê assim, irmãos, uma tela assim curva, coisa só de televisão que eu vejo lá. Tem uma tela curva enorme, um mundão assim, sabe? Um salão terrível de grande, e praticamente aquilo tudo é uma tela. E ali você vê um filme como se fosse real. E ali Deus chama, eu estou dando um exemplo que hoje nós temos tecnologia para você entrar numa sala, coloca o óculos lá 3D e você vê, irmãos, a bala até no cinema. O cara dá um tiro lá, a bala passa na sua orelha. Uma vez eu estava assistindo lá os Vingadores, o cara deu uma paulada lá, deu uma espadada que quebrou o prédio, voou pedra para todo lado, uma passou assim do meu lado. A mulher estava, ninguém matou minha mulher. Irmão, hoje nós temos tecnologia para pegar o que está na tela e trazer para o real. E Deus, irmãos, tem mais tecnologia, mais poder. E ali ele arrebatou o espírito de João e levou lá para o céu, no lugar onde ele ia ver as visões. E ali como ele estivesse viajando no tempo. E ele vendo realmente aquilo que iria acontecer. Mas primeiro, irmãos, dele mostrar o que iria acontecer no futuro, ele falou: João, eu vou te mostrar o que está acontecendo no presente. O que está acontecendo com as minhas igrejas. Aleluia. E ele diz: olha, escreve a carta para a igreja tal. Está acontecendo isso, assim e assado. João, das 7 igrejas, só uma que está me servindo. O resto está tudo desviado. E aí depois, irmãos, sobre uma pregação sobre essas igrejas, eu vou trazer vídeos, fotos sobre essas igrejas como estão hoje. Igrejas, irmãos, que tem mais de 2.000 anos fundadas. Não era para estar cheia, com mais de 10, 20 mil membros. Mas, irmãos, hoje são ruínas. Não tem nada. Tem cidade, irmãos, que foi completamente destruída. Aonde era a igreja, além de Cristo, irmão, só tem lugar que nem mato nasce. Porque Deus, há 2.000 anos atrás, advertiu, dizendo: igreja, você tem isso de errado. Você faz isso certo, mas você está fazendo isso de errado. Se você continuar, eu vou te destruir. E João escreve as cartas para essas 7 igrejas. E aí depois ele envia, e esses pastores leem, e aí com certeza não obedeceram a Jesus. Depois de ver, irmãos, como a igreja estava, Jesus disse: olha, agora eu vou te mostrar no futuro o que vai acontecer nos últimos dias. Só que Apocalipse, irmãos, é um livro enigmático. Nem tudo o que está ali é aquilo que você está lendo. Quando fala sobre o dragão, a serpente que sai do mar, e tem muitas coisas assim, a marca da besta, e aí você não pode ler literal, ver literalmente, porque são enigmas. E aí você tem que se aprofundar na palavra de Deus para entender os enigmas. E tem coisas que são literais. E aí o livro de Apocalipse, irmãos, é uma bagunça de doido. Para você ler, você tem que orar, jejuar e ler pessoas, livros de pessoas que já leram, que aprenderam mais ou menos o que é aquele significado. Não é um livro fácil. Mas como eu vou trazer aqui o resumo, ele fala, irmão, sobre as últimas coisas que hão de acontecer. Ele fala, irmãos, que a qualquer hora ele vai vir pegar a sua igreja. Aleluia. Só que, irmãos, o povo vai passar um período em que o diabo vai estar dominando aqui a terra. Verdade, Jesus. Nós que somos pré-tribulacionistas cremos
que antes do diabo dominar a terra, Deus vai nos levar. Glória a Deus. Aleluia. E aí vai ter uma grande tribulação sobre a terra. Jesus. Só vai comer, só vai vender quem tiver a marca da besta, que ninguém sabe o que é. Quem falar, irmão, que sabe ainda, eu acho que é mentiroso. Já falaram, irmãos, que era um código de barras. Vou aproveitar aqui a caixa de bombom que vocês vão comer, não sei que dia. Ó, sabe esse código de barras? Esse código aqui, irmãos, escondido, tem um número 66. Sabia? Quando foi lançado esse código de barras, as igrejas proibiram, dizendo: ó, crente não compra mais as coisas que tem um código de barra. Porque o código de barra, essas linhas aqui, ó, tem um número 66 escondido. E aí, irmãos, depois vocês pesquisam, a maioria dos crentes deixaram de comprar coisas que estavam embaladas e tinham um código de barras, para não ter a marca da besta em casa. Aí depois, irmãos, inventaram que era outra coisa, depois outra coisa. Toda vez, toda época inventa um negócio. Essa nossa época, o pessoal está inventando que é o chip. Então não caia na conversa, deixa o negócio rolar, e aí depois a gente vai ver que marca da besta é essa. Porque senão a gente vai ser besta, cair na conversa do outro, né? E aí, irmãos, depois da grande tribulação, Deus vai, no meio da tribulação, Deus vai castigar todas as pessoas que não tiverem obedecido a Ele. Diz que esse ar, irmãos, que a gente respira, esse céu que a gente olha, diz que vai se derreter, como se fosse um plástico. Sabe o plástico quando você coloca no fogo e ele se derrete, ele murcha? Bem assim diz que vai ser esse azulzão que a gente vê. Isso aí, ó, vai murchar e vai ficar vermelho. As estrelas que a gente olha naquelas noites ensolaradas, diz que vai cair, irmãos. Vai cair como se fosse um pé de fruta. Quando as frutas estão maduras. Quem aqui já ficou debaixo do pé de fruta quando a fruta está madura? Aleluia. Você está lá de fora, sabe que não, uma pluf, cai, né? Sabe que não, puf, caiu. Pluf, caiu, você, rapaz, eu sair daqui, senão vai cair na minha cabeça. Aleluia. Naquele dia, irmãos, as estrelas cairão. As estrelas vão sair, irmão, do céu. Vai cair tudo. Imagina a atrapalhada que vai ser. E aí depois, irmão, de todas essas tribulações, vai morrer praticamente quase todo mundo aqui da face da terra. E aí Deus vai descer com a cidade santa, a Nova Jerusalém. E aí todo mundo, glória, aquele negócio todo, né? Só que, irmãos, Deus, Ele vai prender o diabo e vai passar 1000 anos aqui na terra, reinando. Só que depois, irmãos, de 1000 anos, diz que vai soltar o Satanás de novo. Quando eu leio isso, eu falo: oxe, Jesus, irmão, vai. Cada coisa, irmão, que vai acontecer depois, que a gente acha, né, irmãos, que já é o fim, não é? Mas aí depois, irmão, de 1000 anos de paz, vai ter mais uma guerra. A guerra do Armagedon. E aí sim é que ele vai aniquilar o diabo, vai jogar no lago de fogo, vai pegar todos os ímpios que ainda, nesses 1000 anos, ainda tiveram criança, aqueles que sobraram. É uma estrapalhada, irmão, você vê em Apocalipse. E cada vez que eu leio, eu digo: Jesus, irmão, tem coisa aqui que só misericórdia de Deus. E aí, irmãos, depois de tudo isso, aí sim, Ele vai transformar toda a terra, vai pegar todos os que não prestam, jogar no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos, e a gente vai viver eternamente, na maior alegria, na maior paz. Glória a Deus. Mas antes disso, irmão, vai ser um sufoco, vai ser umas atrapalhadas só. Mas Deus, irmãos, Ele é fiel, Ele vai te guardar, para que você não venha se desviar, que nós venhamos permanecer, irmãos, nele. Eu estou falando aqui bem resumido,
que é meio uma bagunça assim, sabe? Quando o sol joga assim, olha, o negócio é assim bagunçado, mas vai ler, vai buscar Deus, buscar entendimento. Irmãos, outra coisa sobre o livro de Apocalipse, é o livro que os falsos profetas mais gostam de usar. Aleluia. Repito, é o livro que os falsos profetas mais gostam de usar. Porque, irmãos, tem muito enigma ali. Então, para ele te enganar, ele vai pegar um enigma e aí vai dizer que é uma coisa e na realidade é outra. Então, fica esperto, viu, irmãos? Já passou o horário. É Deus. Daqui, próximo mês, que fé em Deus, eu vou chegar aqui, irmãos, hoje, trazendo pregações e não resumo da Bíblia. Então, se preparem. Nós vamos pegar. Trazer mais assunto, mais profundo sobre a igreja de Deus, que nós venhamos a aprender mais sobre as coisas de Deus, e incentivo, irmãos, a você ler a Bíblia, buscar entender a palavra de Deus. Que a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. Aleluia. E ela é só revelada para realmente aquelas pessoas que querem entender, que querem conhecer a Deus. Se você lê a Bíblia, irmãos, apenas para achar defeito em Deus, na igreja, você vai achar. Se você lê a Bíblia buscando entendimento, buscando se aproximar de Deus, você vai achar. Do jeito que está o seu coração, e você for ler a Bíblia, o seu coração, a sua maldade, o seu amor, a sua alegria, a sua comunhão, sabe, tudo que tiver em você vai se revelar e vai se multiplicar. Então toma cuidado quando lê a Bíblia, e incentivo a vocês a ler a Bíblia, mas quando lê, irmãos, vá com o coração preparado, vá com a mente preparada, vá se na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Pedindo a Deus para que se revele a você. E aí você vai ver Deus falar com você ali, ó. Você vai ler a Bíblia. Aleluia. Você vai chorar, você vai sentir o próprio Deus falando. Aleluia. Você vai dizer, meu Deus do céu, eu estava indo para o culto para ouvir Deus falar, e Deus está falando aqui. Eu não vou mais para a igreja. Aleluia. Não perturbado assim, né, pastor? Leiam a Bíblia e venham para a igreja em nome de Jesus. Aleluia. No domingo o Ney vai estar pregando, viu, Ney? Eu peguei a sua vez aqui. Eu sabia que tu ia chegar já uns 45 do segundo tempo.